Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão nesse dia? E vamos a mais um devocional do dia. E com o tema hoje, Deus reina. E com isso nós vamos ler o Salmo 93 e o versículo 1, que vai dizer assim: Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, e se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacina. Então nós vemos que lá em Gênesis nós vamos ver Deus criando todas as coisas, né? E Deus criou os céus e a terra era sem forma e totalmente vazia. E o Senhor então foi criando os céus e a terra. E foi dando nome, e foi criando luzeiros maior, que ele chamou de sol, o luzeiro menor ele chamou de lua, aí ele colocou as estrelas, ele fez o firmamento, aí ele separou a terra dos céus e a porção da água, e ele foi criando os animais, né, os animais terrestres, os que voam, os peixes, e enfim, ele foi e criou o homem e depois então criou a mulher. E o Senhor descansou. E vendo que era tudo muito bom, o Senhor descansou. E tudo isso foi criado apenas com uma palavra: haja. E tudo aconteceu. E tudo criou. Essa é a parte que nós acreditamos, que nós cremos, e nós temos a certeza que foi assim que Deus criou todas as coisas. E quando Ele cria todas as coisas, Ele continua reinando sobre todas as coisas. E o salmista vem e nos diz: o poder e a majestade de Deus pertence a Ele. Então ele vem e fala assim: ó, o Senhor ele ainda reina. E nada está fora do controle das mãos dele. Nada. Às vezes nós ficamos assim, acontece alguma coisa, né? Principalmente quando acontece um acidente. E você acaba demorando para entender. Mas era vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, como que eu vou explicar a vontade de Deus para a pessoa que faleceu em um acidente de carro? Às vezes a gente mesmo ainda fica assim, mas será mesmo? Como que eu consigo ver a vontade de Deus nisso? Que foi a imprudência de uma pessoa que acabou levando aquelas pessoas que tinham planos, tinham sonhos e tinham propósitos. E de repente acabou tudo ali. E aí nós não conseguimos entender. Mas você fica assim, agora eu gostaria muito de entender. E Deus está falando, você não precisa entender. Você precisa compreender que a minha vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu costumo dizer assim, que por mais que doa em nós, eu falo assim, Deus poupou a pessoa de um sofrimento maior. Deus poupou a pessoa de, quem sabe no futuro acontecesse alguma coisa, e Deus sabia que aquela pessoa, por alguma razão, não ia permanecer. Ou talvez simplesmente já era o tempo. Não, já está de bom tamanho, eu vou recolher essa pessoa e... Porque nada foge do controle das mãos de Deus. Nossa, mas o mundo tá não sei o quê, e é isso e aquilo, mas tem coisas que nós olhamos e falamos assim, não, Deus não tá nem aí com nada. Deus, olha, acho que Deus já entregou esse mundo, e a própria palavra do Senhor vai dizer, o mundo jaz no maligno. Mas aqueles que são fiéis a Deus, mas aqueles que permanecem firmes na promessa de Deus, tem esse versículo em mente. O Senhor ainda reina na minha vida. O Senhor ainda reina no meu lar. O Senhor ainda reina nas minhas coisas. O Senhor ainda é poderoso para fazer tudo e muito mais diante daquilo que eu espero.
eu posso sonhar com algo extraordinário e o Senhor está pensando em algo muito maior do que aquilo. A única certeza que eu não posso deixar morrer dentro de mim é essa. Ele reina para todo sempre. Ele é majestoso, ele é poderoso e ele firmou todas as coisas. No versículo 2 vai dizer assim: desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que firmou a terra, o mesmo Deus que separou a porção de água, ainda continua sendo o mesmo Deus. Aquele Deus que atravessou, que abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel atravessar em terra seca, ainda continua sendo o mesmo Deus de hoje. O problema não está em Deus, o problema está em nós confiarmos nele. A questão maior não é nem Deus não está mais olhando, Deus não está nem aí, Deus olha, como se diz, que se vire, eu não estou nem aí mais para vocês. Não, o problema não é isso, Deus ainda continua lá, o seu trono ainda continua firme, a sua palavra ainda continua sendo verdadeira e fiel, Deus ainda continua sendo o mesmo, mas nós não somos mais os mesmos. Porque é muito mais fácil, às vezes, nós confiarmos na palavra de um homem que nós estamos vendo, que nós estamos pegando, que nós podemos apalpar, do que acreditar e confiar naquele que criou todas as coisas. Ele sim é fiel e verdadeiro, ele sim é justo, ele sim deu a sua palavra e a sua palavra não volta atrás. O problema é que nós não conseguimos esperar, o problema é que nós não conseguimos confiar, o problema é que nós somos ansiosos demais e achamos que nada vai dar certo, que nada vai acontecer. E sabe o que é o mais interessante nisso tudo? É que Deus continua trabalhando no silêncio. Deus ainda está trabalhando no silêncio. Quando você acha que nada está acontecendo, Deus ainda continua fazendo. Já viu aquelas produções de filmes, novelas? A gente vê ali tudo lindo, tudo maravilhoso, mas por trás de tudo aquilo tem uma equipe enorme de filmadores, de diretores, de várias pessoas trabalhando para aquilo dar certo. E na minha vida, na sua vida, Deus trabalha. Ele continua trabalhando. Mesmo quando você está falando assim, não vai mais acontecer. Dessa vez Deus se esqueceu de mim. Vai acontecer com todo mundo, menos comigo. Porque eu acho que Deus, ele está tão longe, e ele se esqueceu de mim. E Deus está falando, olha, eu ainda reino, eu ainda sou Deus, eu continuo ainda sendo o mesmo, e eu estou trabalhando e você não está nem percebendo. Eu continuo trabalhando em prol a você, em prol a sua família, e você ainda não está vendo. Que tal nós pararmos um pouco, fazermos silêncio e ouvir a voz de Deus e acreditar que Ele ainda é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Que Deus abençoe vocês e vocês possam ter um dia abençoado. E eu quero também aproveitar aqui e agradecer aos meus inscritos. Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra continue indo bem longe e alcançando outras vidas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.